Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu aplico a técnica do coaching e o processo de coaching dentro da área de recursos humanos. Eu sei que recentemente o coaching entrou aí numa nova polêmica, proibir ou não proibir, criminalizar ou não criminalizar. Mas eu já adianto para você, se você é formado em coaching, se você fez um curso numa instituição séria, ética e trabalha na área de recursos humanos, sendo você um profissional sério, aplicando a técnica sem prometer milagres nem fórmulas mágicas, você com certeza vai conseguir contribuir para o desenvolvimento das pessoas e para o crescimento das pessoas na organização. Então, no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês quais são as etapas do processo que eu sigo e também em que áreas do RH você pode aplicar promovendo o desenvolvimento e o crescimento das pessoas na empresa em que você atua. Continua aqui que eu vou começar agora a compartilhar esse conhecimento com você. Então, vamos começar a ver aqui como o processo de coaching pode ser aplicado na área de RH. Para a gente começar, vamos falar primeiro da definição. O que é especificamente o processo de coaching? O coaching é um processo de apoiar uma pessoa na identificação e criação de metas, utilizando seus próprios recursos internos. Esses grifos em negrito que eu coloquei não são por acaso. Primeira coisa que eu quero desmistificar: não existe nada de milagroso. Então, da forma como às vezes as pessoas divulgam o que é o trabalho do coach e os resultados que você pode atingir em muito pouco tempo, dá a sensação de que é algo milagroso e não tem nada de milagroso. A pessoa que escolhe passar por um processo de coaching, ela vai ter muito trabalho e uma trajetória que ela vai precisar cumprir. Eu vou falar já para vocês das etapas. E aqui, como está grifado, é justamente um processo, é uma técnica que um profissional especialista em uma área específica pode aplicar para ajudar os seus clientes. Então, se você é um especialista de RH, que é o público para qual eu estou falando agora, você pode sim se aproveitar das técnicas do coaching para ajudar em outros processos de gestão de pessoas e desenvolvimento de pessoas na organização. Por que não? Sempre lembrando que não existe caminho fácil. Qualquer pessoa que passar por um processo como esse vai ter um percurso para seguir, vai ter que estudar, vai ter que buscar informações, tem dever de casa, tá? Eu não vou aqui nesse vídeo explicar para vocês como é que conduz o processo, quantas sessões são, porque isso não é o foco do vídeo. Mas eu quero aqui realmente já dar um overview para vocês de como eu, inclusive, aplico essa técnica na área de recursos humanos. Quais são as fases do processo? Dentro do processo de coaching, eu aplico as seguintes etapas. Primeiro, o entendimento da situação atual. É imprescindível que você, como profissional de RH, faça um diagnóstico. O que especificamente está acontecendo naquele momento e, a partir da demanda que você receber, entender com seu cliente interno o que exatamente ele gostaria que estivesse acontecendo de forma diferente do que está acontecendo hoje e qual é o resultado que ele espera. Sem definir meta, fica muito difícil de você apoiar o seu cliente a atingir aquilo que ele quer atingir. Então, essa fase de diagnóstico é fundamental. Eu costumo dar uma seguinte dica. Para entender a situação atual, você precisa ter as seguintes perguntas respondidas: o como, por quê, quem, quando, onde e quanto isso vai custar.
minimamente você tem que ter essas perguntas respondidas para ter um diagnóstico completo da situação. Finalizado o entendimento da situação atual, você segue para a etapa de autoconhecimento, que é explorar que características a pessoa que está te pedindo um apoio para alguma demanda de desenvolvimento tem de ponto forte e de ponto a desenvolver. Ela precisa focar e entender isso. A partir desse entendimento, aí sim você vai para uma terceira etapa, que é a identificação e aplicação dos recursos. Lembra que na definição do coaching, o final é utilizando os próprios recursos internos? Nesse momento, é a hora da pessoa entender que recursos internos ela tem, quer dizer, características positivas que vão ajudá-la no atingimento da meta e que recursos externos ela tem à mão e que ela pode lançar mão também para atingir o objetivo. E por último, colher da pessoa que você ajudou o feedback do processo, entender como foi para ele passar por um processo de coaching, o que especificamente ele ganhou com isso, quais foram as mudanças proporcionadas na vida dele. Como você pode aplicar isso na área de recursos humanos? São diversas as opções de aplicação, gente. Você pode aplicar o processo de coaching no desenvolvimento da liderança, no desenvolvimento dos times, na resolução de conflitos, na tomada de decisão e em orientação de carreira. Então, deixa eu explorar aqui um pouquinho de cada ponto com vocês. Desenvolvimento da liderança. Muitos líderes não sabem exatamente o que precisam fazer para se desenvolver como gestores. Então, o processo de coaching ajuda a identificar essa meta de desenvolvimento e, a partir do momento que você identificar essa meta, você percorrer aquele caminho de autoconhecimento, recursos e feedback do processo. Desenvolvimento do time funciona da mesma forma. Resolução de conflitos. Quantos gestores não procuram a área de recursos humanos pedindo um suporte, uma ajuda, porque não estão conseguindo negociar com uma área parceira ou porque precisam pedir alguma coisa para o seu diretor ou para o seu chefe e não estão conseguindo desenvolver uma argumentação que faça com que eles alcancem o resultado almejado. Então, no processo de coaching, da forma como você conduz as perguntas, com os exercícios que você aplica, você ajuda a pessoa que te pediu esse apoio a chegar a uma conclusão e a montar uma estratégia de como ela vai resolver o conflito. Tomada de decisão. Isso acontece principalmente, eu percebo, em processo seletivo. Você apresenta aí 3, 4 candidatos para um gestor e ele fica em dúvida em qual candidato escolher, pois a técnica de coaching também vai ajudar o gestor a tomar a melhor decisão para o momento que ele está passando, de acordo com as metas que ele tem, de acordo com o perfil de equipe que ele já tem. E orientação de carreira. O processo de coaching é extremamente eficaz no processo de desenvolvimento de carreira. Então, se você tem aí dentro da empresa em que você trabalha um programa de trainee, programa de estágio, e você precisa ajudar esses jovens, tem uma demanda de ajudar esses jovens a definir qual o encaminhamento de carreira eles darão dentro da organização, você também pode usar o processo de coaching com foco no tema carreira para fazer isso acontecer. Então percebam, gente, que apesar da polêmica, né, que recentemente assolou a questão do coaching, dele ser criminalizado ou inclusive proibido no Brasil, o que eu entendo que está sendo criminalizado e criticado é a forma como alguns profissionais têm apresentado a sua proposta de trabalho. Uma proposta que passa por propaganda enganosa, de coisas milagrosas, e não é de fato isso que acontece. O processo de coaching é uma técnica rica
que ajuda sim no processo de desenvolvimento humano. Não é à toa que ela é reconhecida e praticada em países tais como Estados Unidos e Inglaterra. Como toda técnica nova que você aprende, ela requer investimento de tempo, estudo, maturação, requer supervisão para você ir cada vez fazendo melhor o trabalho. Então eu espero com esse vídeo ter ajudado aí a desmistificar a atuação do coach, a utilização da técnica do coaching na área de RH. Essas daqui são as minhas redes sociais: Instagram Fabiana.Abate, Facebook, LinkedIn Fabiana Abate. Espero vocês me seguindo lá. Até o próximo vídeo.